Padre Antônio Vieira, a literatura como palavra e como missão. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje da disciplina de literatura, para dar uma variada, né? Tema da aula de hoje, Padre Antônio Vieira, o Barroco no Brasil e em Portugal. Mas calma, calma, que a gente explica. Vamos lá, vamos de Padre Vieira. Coleguinhas, tá aqui o brabo, ó. Padre Antônio Vieira, esse é brabo. Vamos estudar um pouquinho mais sobre ele. Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa, em 6 de fevereiro de 1608, e morreu aqui em Salvador, em julho de 1697. Ele foi um religioso, um filósofo e um escritor, mas acima de tudo ele foi um orador. Ele foi um orador da Companhia de Jesus e ele disparado é essa sua principal característica, a oratória. A gente vai entender um pouquinho mais. Olha aí, o Padre Vieira ele foi uma das pessoas mais influentes aqui em território brasileiro no século XVII. E também lá na Europa, também lá em Portugal ele alcançou grande notoriedade, trabalhando até inclusive para o governo. Ele alcançou notoriedade tanto política, tanto por meio da oratória. E aqui no Brasil ele se destacou como missionário. Como missionário, ele defendeu incansavelmente o direito dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e a escravização. E também, né, obviamente, como a missão principal da Companhia de Jesus aqui no Brasil, fazendo a sua evangelização por meio da catequese. Os índios o chamavam de Paiaçu, que seria grande pai, seria pai na língua tupi. O Padre Antônio Vieira deixou uma obra extremamente complexa. E o mais engraçado não, o mais curioso é que as obras do Padre Vieira não exprimem apenas suas opiniões ou o posicionamento da igreja. Tem muito implícito ali opiniões políticas, né? E ele não é propriamente um escritor, mas ele é um orador. Acima de tudo, ele é um orador, tá? Aqui alguns dos sermões mais célebres do Padre Antônio Vieira, tá? Tem o Sermão da Sexagésima. É importante vocês conhecerem o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, também é uma massa. Sermão do Bom Ladrão, clássico, a gente vai ver na aula de hoje. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, também é muito massa. O Vieira deixou cerca de 700 cartas e 200 sermões escritos. Uma das principais qualidades do Padre Antônio Vieira como orador, né, da retórica do Padre Antônio Vieira, é que primeiro ele pregou tanto em Portugal quanto em Brasil, o barroco quanto no Brasil, né? O Padre Antônio Vieira ele tem essa participação nos dois barrocos, tanto no brasileiro quanto no português, né? Os seus sermões eles são a máxima expressão da prosa barroca religiosa, tanto no Brasil quanto em Portugal. E aí ele, por consequência, tornou-se a voz da Igreja Católica no movimento da Contra-Reforma. Lembrem lá dos slides anteriores, lá das aulas anteriores do Barroco, que eu comentei que o Barroco é a arte da indisciplina, a arte do dualismo. Então, o Padre Vieira é representante da Contra-Reforma de um lado e tinha a Reforma Protestante de outro. Então, o dualismo também está presente na linguagem do Padre Vieira e no contexto histórico que o cerca. Agora, olha como a missão do Padre Vieira era um pouco ingrata, a missão de se comunicar. Porque se você fazer um exercício de imaginação, quem é que vivia no Brasil nessa época? Índios, brancos, negros. Então a gente tinha europeus, africanos, escravos, indígenas, livres, colonizadores, colonizados, todos escutavam Vieira. Então, como que o Vieira conseguia falar para que todos pudessem entender? Esse seria o primeiro plano, sendo que cada um tinha uma linguagem diferente. Outra coisa interessante, como que o Vieira poderia proferir um sermão em nome da igreja, que em tese a igreja ali era a mesma, né? Todos congregavam pela mesma fé, pelo menos era isso, né, que a Companhia de Jesus buscava. Se o índio
era agredido pelo colonizador, se o escravo era escravo, estava nessa condição miserável, se o colonizador abusava dos índios, dos brancos, como é que o Vieira fazia para se comunicar, né? Então primeiro ele não fazia distinção, né? Ele pregava, como eu falei, para índio, para branco, para negro, para brasileiro, para africano, para português, para dominador e para dominado. Suas ideias políticas foram postas em práticas por meio da catequese, da defesa do índio e do domínio português sobre a colônia por ocasião da invasão holandesa, né? Ele tinha um posicionamento contrário à escravidão, porém, nos seus sermões, ele não tinha uma postura radical de acabar ou, né, deixar de existir a escravidão. Mas ele se preocupava muito com a situação às quais os negros eram submetidos, né, os escravos, e ele tentava apontar alguma perspectiva de futuro, seja até na vida depois da morte, que compensasse esses sofrimentos passados aqui em vida. E aí, para ilustrar e exemplificar aqui como que é a linguagem do Padre Vieira, como que ele utiliza as figuras de linguagem, a construção do raciocínio lógico, uma ideia completamente conceptista, a gente vai ler aqui um sermão, Sermão do Bom Ladrão. Óbvio que a gente não vai ler o sermão inteiro, mas tem um fragmento aqui, vamos dar uma lida. Suponho que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou excusa ou alivia o seu pecado, como diz Salomão. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e da mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distinguem muito bem São Basílio Magno. Não são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manhã, já com força, roubam e despojam os povos. Outros ladrões roubam um homem. Esses roubam as cidades e reinos. Outros furtam debaixo de seu risco. Esses sem temor nem perigo. Os outros se furtam, não são enforcados. Estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com a mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões, e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Ditosa Grécia, que tinha tal pregador. E mais ditosas as outras nações, se nelas não padecer a justiça, as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu em Roma ir enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro e ao mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou um ditador por ter roubado uma província? De um chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônio Apolinar. Seronato sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. Isso não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho desse sermão aí do Padre Vieira, né? Primeira coisa a se falar é que o Vieira ele consegue levantar no seu sermão dois tipos de ladrão. Eu tenho os ladrões que cortam bolsas, que roubam o que está próximo, que está ali perto dele, né, a mão, e tem os ladrões que roubam cidades, reinos, ou seja, seriam os governantes corruptos e desonestos. Para o Padre Vieira, o mais nocivo seria o ladrão que rouba as cidades, por dois motivos. Primeiro, ele prejudica mais pessoas quando rouba, e segundo, ele não é punido e pior, ele tem o poder de punir. Essa é a grande sacada dessa parte inicial aí do soneto, não.
do sermão do Padre Vieira. A gente consegue perceber nesse sermão que o Vieira sabe do que ele está falando. O que eu quero dizer? Ele sabe que já naquela época, mais de 300 anos atrás, tinha roubalheira. Então tinha roubalheira pequena entre ali os ladrões e as pessoas de bem ali, mas os ladrões só roubam o que estavam à mão. E tinha também o roubo dos políticos, dos governantes, entre outros, né? Então ele entende o problema do Brasil naquela época, né? Ele ataca e critica aqueles que se valiam da máquina pública para enriquecer ilicitamente, né? Daquela época. Vale ressaltar também que o sermão é extremamente atual, mesmo sendo escrito há mais de 300 anos atrás. Uma vez que até hoje é muito noticiado nos jornais no mesmo problema que o Padre Vieira relata no sermão. Que é interessante comentar. O Padre Vieira, na sua argumentação, em nenhum momento ele fala assim, não roube, não roube. Ou então ele fala assim, um ladrão é melhor que o outro. Ele não fala isso diretamente, mas ele fala que o pior roubo são os roubos dos políticos que roubam as cidades, etc. Ele não diz que um ladrão roubar é bom. Ele não fala isso. Então perceba que a oratória do Vieira está muito disso, na construção da argumentação. E para solidificar esses argumentos, o Padre Vieira se apoia em citações de outras pessoas. Então tem hora que ele cita Diógenes, tem hora que ele cita o rei Salomão. Tudo isso para quê? Para conferir ao seu argumento no sermão uma maior credibilidade. Outra parada importante e característica dos sermões do Padre Vieira é que o sermão não se trata de um diálogo. O sermão não é um diálogo. Você não pode interromper. Ô padre, tem uma coisa aí para questionar você. Não, não existe isso. Não existe isso no sermão. E o Padre Vieira, ele constrói tão bem o texto que em seus sermões ele lança um argumento, ele já imagina qual seria o contra-argumento que o ouvinte vai ter, vai pensar, e logo em seguida ele já lança a mão desse contra-argumento. E ele faz isso diversas vezes ao longo do texto inteiro, de modo que quando você termina de ouvir o sermão ou quando você termina de ler o texto, você está plenamente convencido, não tem nenhuma dúvida na cabeça, e você está plenamente convencido do objetivo que o Padre Vieira tinha inicialmente ao produzir o sermão. Então é isso, galera. Na aula de hoje a gente estudou um pouquinho sobre o Padre Antônio Vieira. Nas próximas aulas eu trago só análises de sermão. E aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor toda essa construção conceptista do Padre Vieira, tá bom? Eu de verdade espero que eu tenha ajudado vocês a aprender mais um pouquinho. Qualquer coisa, liga nós. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, obrigado!